entre os religiosos de cada qual, bem como as suas culturas e idiosincrasias. O amor de Deus não tem partidarismos nem preferências nacionais, estendendo-se a todos aqueles que criou em igualdade de condições. Cada um beneficiado, porém, recolhe a cota que lhe diz respeito com maior ou menor capacidade de assimilação e de necessidade. Já temos o esboço do roteiro que deveremos percorrer, dedicando-nos particularmente aos atendimentos de obsessões e equivalentes transtornos emocionais e comportamentais, que se apresentem nos servidores do Evangelho, igualmente socorrendo aqueles que se lhes vinculem, a fim de que disponham da necessária paz, quando por ela optarem, a benefício de si mesmos e das obrigações elegidas. Como não ignoramos, os transtornos depressivos e do pânico assolam com índices terríveis de incidência, ao lado dos desvarios sexuais e da toxicomania, da violência e da degradação dos costumes, das ambições desmedidas e das paixões asselvajadas, impondo-nos cuidados especiais no trato com as suas vítimas. Nem todos aqueles que se enredam nessas tramas danosas parecem dispostos a libertar-se, reagindo, muitas vezes, com violência e rebeldia. Em ocasiões outras, amolentados pelo vício, deixam-se arrastar pelas vigorosas redes da dependência. Em todos eles encontramos graves processos obsessivos, nos quais espíritos enfermos locupletam-se, aspirando-lhes e usurpando-lhes as energias, levando-os à exaustão de forças. Ocorrências outras também têm lugar, por indução desses parasitas espirituais que se homiziam nas usinas mentais de pessoas ociosas ou destituídas de princípios morais, de valores espirituais, para desencadearem o mecanismo perturbador, a fim de que sejam atendidos nos hábitos mórbidos que transferiram da terra para o além. Ainda podemos anotar outra classe de ocorrência, que é aquela que deflui da vingança do desencarnado ao encontrar aquele que o verá infelicitado e, destituído de sentimentos dignos, compraz-se no desforço, empurrando-o para o calabouço da viciação. Certamente, alguns dos obreiros do Evangelho que se candidataram à renovação pessoal e a do planeta, são endividados em relação à vida, portanto, acessíveis aos seus inimigos, em situação de perigo pela carga emocional que conduzem vinculada aos desajustes de conduta, correndo o risco de comprometer-se novamente, o que lhe significará prejuízo de alta monta, pela perda da oportunidade especial de que desfrutam. O sábio mentor reflexionou em silêncio, repassando experiências que trouxera da terra ao lado daquelas outras vivenciadas fora do corpo somático, e concluiu: não podemos desconsiderar o adversário comum, que se oculta no coletivo trevas ou forças do mal. Esses nossos irmãos desvairados, que perderam totalmente o senso de equilíbrio, por mais incrível que nos pareça, pretendem instaurar o seu reino de disparates entre os seres humanos, por neles encontrarem receptividade e sintonia moral, acreditando que a sua será uma vitória incontestável contra o bem, representado por Jesus Cristo, nosso Mestre, em nome do Pai Criador. Insistem nas suas posturas absurdas, deixando-se conduzir por mentes perigosas que, na terra, exerceram domínio sobre as multidões e se transferiram para o além-túmulo com altíssimas cargas de ódio e incompreensível sede de vingança, reconstruindo seus impérios de alucinação, nos quais milhares de comparsas sob seu domínio obedecem às suas imposições cruéis. Supõem-se invencíveis, desafiando a ordem e o equilíbrio que jazem em toda parte, ampliando as inomináveis conquistas mediante o arrebanhamento de vítimas que se lhes entregam com relativa facilidade. O seu desatino é tão grande, que interferem no destino das nações, quando encontram chefes de Estado do mesmo nível evolutivo, deles utilizando-se para castigar a humanidade. Se esses indivíduos, que passam a comandar psiquicamente, são religiosos, inspiram-lhes ódios terríveis contra os demais, que não privam da sua crença, tornando-os asselvajados, ao mesmo tempo, induzindo-os à crença de que são emissários de Deus, que deverão libertar a sociedade da tirania dos outros, do demônio, que é sempre aquele a quem elegem como adversário. Ei-los fomentando guerras sempre perversas, hediondas e injustificáveis, movimentos revolucionários, nos quais exaurem os cofres do mundo para manterem o crime, abandonando os ideais que apresentam de início sob disfarce de libertação das massas, para se tornarem piores do que aqueles contra os quais desenvolvem as lutas. E muito grave a situação do homem e da mulher no planeta terrestre que tanto amamos.
Todo o nosso empenho e a nossa dedicação significam devolução de parte do muito que temos recebido desse generoso colo de mãe que nos tem acolhido e albergado em nosso curso de aprimoramento espiritual. Comprometidos como o Mestre todo amor, daremos continuidade ao ministério que se vem alargando no mundo, graças ao qual espíritos missionários e apóstolos da verdade, da dedicação, da renúncia, não tergiversam em investir a própria existência, doando em holocausto, a fim de diminuir a grande noite e ensejar o amanhecer de novo dia. Quando silenciou, tinha lágrimas que brilhavam na comporta dos olhos. De nossa parte, estávamos de pleno acordo com as suas expressões, e também tínhamos emoção abundante que se exteriorizava em gotas cristalinas a se derramarem pela face. Diminuído o impacto, ele propôs-nos ao grupo silencioso, totalmente envolvido pela sua exposição. Hoje, às 20 horas, seguiremos ao nosso acampamento, ponto de início das atividades em delineamento para o futuro. Que o Senhor nos abençoe e que sigamos em paz, reabastecendo o ânimo, a fim de iniciarmos o novo compromisso com Jesus. Volvemos, Petitinga e eu, ao nosso domicílio, e demos prosseguimento aos deveres habituais, procurando organizar-nos interiormente para a excursão, cujo período de duração ainda não tínhamos conhecido. Entre mentes, compromissos que vínhamos atendendo, poderiam ser transferidos a outros trabalhadores da nossa comunidade, sem qualquer prejuízo, ensejando-lhes mais oportunidades de realizações edificantes. Num dos intervalos de que dispusemos, Petitinga, com a sua habitual serenidade, informou-me. Sempre imaginei, enquanto me encontrava no corpo, que as atividades espirituais deveriam ser relevantes e muito complexas fora da nossa percepção. Despercebido pelos encarnados, o mundo das causas é pulsante e rico de movimentos que se desdobram na crosta terrestre, a fim de facultarem o progresso espiritual das criaturas. Tomamos conhecimento das ocorrências apenas em sua face externa, refeito que são de ações que têm lugar na erraticidade. Jamais poderia, porém, conceber, que fossem tão expressivas e laboriosas as programações que tem por meta o planeta querido e os seus habitantes. Depois de pausa natural, continuou, como são pobres os conceitos religiosos a respeito da estagnação da vida no além-túmulo, graças a concepções passadistas e cômodas, em torno do repouso eterno, do adormecimento da consciência até o momento do juízo final, da obra universal acabada, negando as contínuas revoluções das galáxias, o seu surgimento e o seu desaparecimento, conforme tão bem demonstrados pela astrofísica. Essas informações, carentes de lógica e de legitimidade, diminuem a grandeza do Criador e minimizam a destinação inabordável que está reservada ao espírito imortal. A nossa percepção, mesmo na condição de desencarnados, é mínima, ante a majestade da vida em interna movimentação. A nossa esfera, condensada por energia específica, ainda aguarda as construções mentais dos seus fundadores, que se aproximam demasiadamente do que conhecemos no orbe terrestre, que são, assim mesmo, uma cópia ainda imperfeita do que temos aqui, de como aqui vivemos. Confirma-nos o raciocínio este intercâmbio constante com os seres humanos, ajudando-os a fixar os valores da virtude, do trabalho, da renovação interior, sem cujo suporte muito mais difícil lhes seria a libertação dos vínculos com a retaguarda. Sensibiliza-me enormemente constatar o amor de nosso Pai em relação às suas criaturas, propiciando-lhes incessante ajuda, embora ignorem aqueles que se lhes fazem beneficiários. O importante, portanto, não é tomar-se conhecimento do que se recebe ou de como se é socorrido, mas sim, beneficiar-se dessa valiosa contribuição, motivando-se para o porvir iluminado à frente. Sempre que contemplo a vida, em qualquer expressão que se me manifeste, interrogo, onde está o decantado repouso bíblico, a perfeição do acabamento da obra, o eterno castigo, ou a graça com que são destacados apenas alguns poucos espíritos. Presentes em tudo estão a ordem, o equilíbrio, mas também a ação ininterrupta, as transformações contínuas, a ascensão individual e coletiva dos seres e dos mundos. Tudo isso é tão fascinante que me arrebata, constituindo-me razão para prosseguir buscando o aprimoramento das faculdades mentais, morais e das aspirações espirituais. O amor empolga-me, e a dimensão em que o sinto surpreende-me, em razão de apresentar-se totalmente diverso e muitíssimo mais além dos limites em que se exteriorizava na organização fisiológica. O desejo de voar na direção da plenitude enleva-me, e entrego-me a Deus,
nele confiando e buscando a sabedoria da iluminação. Não hesitaria em oferecer a futura existência corporal em holocausto por Jesus e pela sua doutrina, pois que reconhece o pouco de que disponho e o muito que me falta. O rosto do amigo resplandecia em decorrência da claridade interior em natural expansão. Era a face do êxtase da alma em perfeita sintonia com o Criador e a criação. Mergulhado em silêncio, única voz que falaria tudo quanto não saberia expressar, segurei a destra do benfeitor e osculei-a com ternura, enquanto ele permanecia entregue à bem-aventurança do momento. O acampamento espiritual. A hora convencionada, os 4 convocados para o novo Ministério Fraternal de Assistência estávamos reunidos para a viagem ao orbe terrestre. O Dr. Arquimedes Almeida aproximou-se do grupo e, com a sua jovialidade e encanto naturais, solicitou-nos recolhimento íntimo e uma oração silenciosa em favor do empreendimento de alta significação. Logo depois, concentrou-se fortemente e começou a irradiar uma energia especial, que se tornou visível, passando a envolver-nos em um globo protetor, que se transformou em um campo vibratório, unindo-nos a todos e fazendo-nos flutuar em pleno ar sob a sua ação mental. Utilizando-se da vontade bem direcionada, movimentou a esfera luminosa, que volitou, arrastando-nos velozmente pelo espaço na direção do objetivo assinalado. As sombras que envolviam o planeta, dando-lhe um aspecto quase sinistro, à distância, tornavam-se mais densas, à medida que nos acercávamos, por pouco não nos impedindo a visão das lâmpadas fortes que adornavam a noite terrestre. Em circunspecção, avançamos no rumo do ponto oriental extremo do continente sul-americano e logo estávamos pousando em uma área ampla, onde se erguia o acampamento que nos hospedaria durante o período em que estivéssemos envolvidos com o programa libertador. A movimentação de espíritos desencarnados era muito grande. Operários e engenheiros especializados desincumbiam-se de suas tarefas, e dava-me conta do esforço que fora desenvolvido, a fim de criar infraestrutura para o desenvolvimento dos trabalhos que logo mais teriam lugar. Observei os pavilhões que se distendiam em filas ordeiras, como ocorre com aqueles que albergam militares durante os seus exercícios fora dos quartéis. Eram construídos por uma substância semelhante ao plástico em tonalidade pérola, de forma que refletissem a claridade das estrelas e da lua, que chegava debilmente, assim melhorando a paisagem. Haviam sido providenciados equipamentos próprios que forneciam iluminação e beleza por toda parte, tornando encantadora a região abençoada que deveríamos preservar e melhorar mediante a nossa contribuição mental de amor e de cuidados generalizados. O oceano golpeava as rochas de um lado, enquanto que, do outro, a renda alva de espumas era absorvida pelas praias serenas ornadas de palmeiras esguias e de vegetação rasteira que se alongava até parte da Mata Atlântica. O casario citadino ficava a regular distância, encontrando-se separado das nossas construções. Observar atentamente que muitos grupos desceram o planeta ao mesmo tempo, obedecendo a uma ordem estatuída anteriormente, deixando traços de luz no espaço percorrido. O prestimoso guia, a seguir, conduziu-nos a um dos pavilhões de aspecto muito agradável, que serviria de base para os nossos encontros e apresentou-nos o território que nos fora reservado. Ali receberíamos instruções, teríamos oportunidade de manter diálogos com os demais companheiros, se fosse o caso, espaço para meditações e repouso, fruindo as bênçãos da psicosfera ambiental, preparada com especial cuidado por verdadeiros especialistas em geração de clima psíquico. Respirávamos, desse modo, uma atmosfera de paz, de forma que os miasmas que permaneciam no ar não nos afetavam, produzindo-nos intoxicações fluídicas. A brisa, que soprava do oceano, trazia-nos alimento especial em forma de vibrações refazentes, que aspirávamos com alegria, fortalecendo-nos interiormente. Depois de algumas instruções bem delineadas, fomos informados de que o tempo de serviço nessa etapa inicial seria de um mês aproximadamente, mediando entre as festividades de verão no país e a chegada da Quaresma, abrangendo o período do Carnaval. Seria, nesse período, que nos movimentaríamos atendendo ao dever para o qual nos preparáramos. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas.
Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculavam a formosos projetos dignificadores. O seguir, convocou-nos a visitar uma das capitais brasileiras próxima, na qual a explosão da alegria popular, num denominado festival de verão, era ampliada pelo abuso do álcool, das drogas e do sexo desvairado. Imediatamente, vimos-nos em movimentada artéria praiana, feiricamente adornada, na qual centenas de milhares de pessoas entregavam-se ao desbordar das paixões. A música ensurdecedora atordoava a massa informe, compacta e suarenta que se agitava ao ritmo alucinante, enquanto era estimulada por especialistas na técnica de agitação popular. Acurando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém, de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres de tal forma permeada, que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. A nudez predominava em toda parte, os movimentos eróticos e sensuais dos corpos com abundante transpiração exudavam o forte cheiro das drogas ingeridas ou injetadas, produzindo estranho quanto desagradável odor às nossas percepções. No pandemônio natural que se fazia a esses espíritos, perversos uns, exploradores outros, vampirizadores em número expressivo, exploravam seus dependentes psíquicos em lamentável promiscuidade, submetendo-os a situações deploráveis e a prazeres grosseiros que nos chocavam, apesar da nossa larga experiência em relação a conúbios dessa ordem. Eu imaginava como é possível que o ser humano destes formosos dias de cultura, de ciência e de tecnologia, se permitiam tantas sensações selvagens e irresponsáveis. O desfile parecia não ter fim, sempre aturdido pelos conjuntos musicais de textura primitiva, que os hipnotizavam, impedindo o discernimento. Era compreensível que se permitissem todos os tipos de lascívia e de perversão, já que a multidão era um corpo informe, no qual as pessoas não dispunham de espaço para a livre movimentação, ensejando a confusão dos sentidos e a mescla absurda dos atritos físicos. Tratava-se, porém, do culto a Deus à folia, numa enxurrada física e psíquica das mais vulgares e pervertidas, em cujo prazer todos se entregavam ao ouvido da responsabilidade, ao afogamento das mágoas e à liberação das paixões primitivas. Jovens e adultos pareciam haver perdido o direcionamento da razão, deixando-se enlouquecer pelo gozo exagerado, como se tudo ficasse centralizado naquele momento e nada mais houvesse após. Criminosos de várias classes misturavam seus foliões esfuziantes e tentavam furtá-los, roubá-los, agredindo-os com armas brancas, ao tempo em que psicopatas perversos utilizavam-se da confusão para darem largas aos distúrbios que os assinalavam. Altercações e brigas violentas, que culminavam em homicídios infelizes, misturavam seus disparates da festa que não cessava, porque, naquela conjuntura, a vida era destituída de significado e de valor. Não saíra da perplexidade em que me encontrava, quando o irmão Petitinga veio em meu auxílio, comentando. Passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumpção das energias. Amolentados pelas extravagâncias, saudosos da luxúria desmedida e ansiosos por novos acepipos, tentarão transformar todas as horas da existência no delírio a que horas se entregam. Tentarão investir todos os esforços para que se repitam os exageros, e porque as loucuras coletivas fazem-se com certa periodicidade e eles dependem desse ópio para esquecer-se de si mesmos, passam a viver exclusivamente o dia a dia do desequilíbrio em pequenos grupos, nos barzinhos, nos guetos e lugares promíscuos, nos subterrâneos do vício onde se desidentificam com a vida, com o tempo e com o dever. Tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhes acoplam, os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastante, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio, que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as forças. E muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo,
da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isto porque, as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir, do que interessadas na sua educação. A educação, que liberta da ignorância, desperta para o dever e a conscientização das massas, não sendo de valor para esses governantes, porque se o povo fosse esclarecido os desapearia do poder de que desfrutam, em face da claridade mental e do discernimento. Reservam então altas verbas para serem aplicadas no desperdício moral, disfarçando as doações sob a justificativa de que se trata de utilização para o lazer e a recreação, quando estes são opostos aos exageros dos sentidos físicos. Mais recentemente, foram encontradas outras explicações para a legalização das bacanais públicas, sob os holofotes poderosos da mídia, como sejam as do turismo, que deixa lucros nas cidades pervertidas e cansadas de luxúria. E certo que atraem os turistas, alguns para observar os estranhos comportamentos das massas, que têm conta de subdesenvolvidas, de atrasadas, de primitivas, permanecendo em camarotes de luxo, como os antigos romanos contemplando as arenas festivas, nas quais os assassinatos legais misturavam-se às danças, às lutas de gladiadores e ao teatro fecenino. Outros, para atenderem aos próprios tormentos, mal contidos, que podem ser liberados com total permissão durante os festejos incomuns. E outros, porque necessitam de carnes novas para o comércio sexual, especialmente se está recheado de crianças vendidas por exploradores hábeis e pais infelizes. Por outro lado, os veículos de informação de massa exaltam o corpo, fomentam as paixões sensoriais, induzindo as novas gerações e os adultos frustrados ao deboche, ao fetiche das sensações, transformando a sociedade em grande lupanar. Não é do meu feitio entretecer considerações que possam tornar-se críticas destrutivas, mas havemos de convir que, sobreviventes que somos da morte, não podemos deixar de considerar que os enganados foliões de hoje serão os desencarnados tristes de amanhã, queiramos ou não, sendo de lamentar-se a situação na qual despertarão após a perda do veículo orgânico. Só a educação, em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-se da sua eternidade. Nesse comenos, o nosso condutor convidou-nos para a primeira tarefa que se iniciaria naquela cidade mesmo, embora o som terrível e flagelador da música agressiva e da algazarra dos seus aficionados. Sigamos a residência de um dos nossos amigos, convidou-nos, que trouxe a tarefa de restaurar o pensamento de Jesus na atualidade, e, no entanto, encontra-se experimentando grave e perigoso transe mental. A falência do Dr. Marco Aurélio. A menos de 500 metros de distância da Avenida Festiva, distendia-se elegante bairro residencial de classe média alta, no qual também existiam mansões de alto luxo, que haviam sobrevivido à ambição imobiliária, que vem reduzindo todo o espaço disponível a espigões de concreto armado, para mais amplos ganhos financeiros. Acercamo-nos de uma delas, cercada por bem cuidado jardim de rosas e outras plantas, com destaque, ao fundo, para árvores frondosas que explodiam em júbilo por meio das frutas tropicais de que estavam carregadas. Discretamente iluminada no exterior, parecia amortalhada em grande silêncio. Um que outro grupo de foliões passava pela rua em relativa tranquilidade. Acercamo-nos, todos os companheiros, sob a segura orientação do Dr. Arquimedes. Notei a presença de inúmeros espíritos ociosos ali situados em discussões frívolas e agressões verbais. Ao atravessarmos a ampla entrada, deparamo-nos com uma sala ricamente ornada, em penumbra, na qual a movimentação de espíritos de baixo teor vibratório fazia-se grande. Em algazarra, e hilariantes, assumindo posturas ridículas e fazendo gestos servis, foram tomados de surpresa quando nos perceberam. Um deles, com faces terrível, gritou, desafiadoramente: "Que vem fazer aqui os sequazes da mentira e da ilusão, em nome do crucificado? Não esqueçam que Marco Aurélio é nosso. Entregou-se-nos de livre e espontânea vontade. Vocês não conseguirão nada com ele. E tarde demais." Sem conceder-lhe a importância que se atribuía, o mentor prosseguiu na direção do piso superior, pelo acesso da escada de mármore bifurcada que descia graciosamente do alto à sala de entrada.
A movimentação desses visitantes infelizes era expressiva. Nem todos nos percebiam. Alguns dispararam em correria inesperada, tomados de surpresa, ao notar-nos, como se nos receassem. Outros prosseguiam com as suas preocupações, imersos nos pensamentos inditosos em que se enjaulavam. Chegamos ao andar superior e dirigimos-nos a uma sala onde se ouvia uma canção vulgar, saindo do aparelho de som, com letra de duplo sentido, servindo de estímulo a uma grotesca dança de entidades lascivas. Na ampla janela que dava para o quintal, encontrava-se um cavalheiro recurvado sobre o peitoril, com um copo de uísque na mão direita, enquanto fumava um charuto de alto preço, agitado mentalmente com tiques nervosos contínuos. Vestia um robe de chambre sobre o pijama e podia-se perceber-lhe o desequilíbrio, embora estivesse de costas para nós. Trata-se do nosso irmão, Dr. Marco Aurélio, esclareceu o dirigente do nosso grupo. E uma autoridade importante na cidade, político hábil de larga história, embora os breves 48 anos de existência física. Tentemos ouvir-lhe os pensamentos atormentadores. Desligando-nos das demais ocorrências que sucediam na sala, fixamos a nossa na sua mente e passamos a ouvir-lhe inquietantes reflexões, agora, ou nunca. Esta é a noite ideal para libertar-me do fardo infeliz. Um pouco de arsênico e tudo estará resolvido. Com a onda festiva, não há tempo para análises cuidadosas da causa mortis da enferma, já desgastada pelos sucessivos derrames cerebrais de que tem sido vítima. Detectamos, porém, que os seus pensamentos eram também orientados por um cruel e indigitado inimigo que se lhe acoplara de tal forma, perispírito a perispírito, que nos passara despercebido de início. A emissão de sua onda mental fixava-se no centro do raciocínio do encanado, distendendo-se numa rede viscosa pelo cérebro, de forma que lhe obnubilava o raciocínio lúcido. Teleguiado pela vontade dominadora, pensava em uma atitude reflexiva procedente do algoz, que lhe comandava o sistema nervoso central, produzindo-lhe os tiques de que se fazia instrumento. Logo que se referiu mentalmente à enferma, o mentor convidou-nos a adentrar-nos num dos quartos próximos onde, prostrada, sob assistência especializada, encontrava-se uma senhora de aproximadamente 40 anos, muito desfeita, com visíveis sinais de paralisia dos membros inferiores, dos braços e torções deformantes da face. Com tubo de oxigênio e recebendo soro, demonstrava um grande sofrimento que não podia traduzir. De quando em quando, abria os olhos cinzentos e respirava com dificuldade, asfixiada pela opressão de que se sentia vítima. Lágrimas contínuas escorriam-lhe pela face, expressando que o raciocínio estava livre da jaula cerebral, exteriorizando-se na manifestação de angústia e de desconforto íntimo. Trata-se de nossa irmã Lucinda, elucidou mentalmente o Dr. Arquimedes. Ela acompanhou o nosso Dr. Marco Aurélio, com a tarefa de ser-lhe esposa devotada, auxiliando-o no serviço especial que ele deveria desempenhar. Em verdade, foi-lhe companheira abnegada, destacando-se pela ternura com que sempre o envolveu e pela maneira superior com que desempenhou os papéis que lhe foram atribuídos no lar. Deu-lhe um casal de filhos, que hoje estão com 20 anos, o rapaz e a moça com 18 primaveras. Cuidou de educá-los com devotamento, não tendo recebido o correspondente apoio do marido, no que resultou em desequilíbrio do moço, que se tornou usuário de drogas químicas, e da moça invigilante, que já enveredou pelo crime do aborto, liberando-se de um filho não desejado. Embora houvesse tomado a decisão a sós, a mãezinha percebeu-lhe a tragédia íntima e tentou ajudá-la, não havendo conseguido o intento de evitar o abortamento, nem confortar a filha rebelde. Foi nessa ocasião, há 8 meses aproximadamente, que teve o primeiro derrame cerebral. Mais tarde, em razão de uma crise do filho, intoxicado por alta dose de substância alucinante, que a agrediu fisicamente, padeceu uma parada cardíaca, sendo ressuscitada, mas foi acometida de novo problema cerebral. As relações com o marido já se vinham deteriorando há mais de um decênio, em razão do comportamento leviano e desastroso dele. De nada valeram os seus apelos assinalados pelo amor não correspondido e pelo devotamento à sua vida. Propositalmente foi relegada a plano secundário no lar, e agora, quando se encontra relativamente próxima da desencarnação, o esposo, inspirado pelo comparsa invisível que odeia, planeja envenená-la com arsênico, certo de que o crime passará despercebido. Fazendo uma pausa muito oportuna, concluiu, ele encontra-se preparado para executar o delito hediondo esta noite.
Por esta razão aqui estamos, iniciando nosso ministério. Em face do silêncio natural, enquanto contemplávamos o quadro comovedor, Ângelo, um dos nossos, interrogou o orientador. O nosso irmão Dr. Marco Aurélio não recebeu ajuda antes deste momento, chegando a esta situação reprochável. Sem dúvida, respondeu, Marco Aurélio vem de nossa esfera com tarefa bem definida para ser executada na Terra. Renasceu sob a custódia de abnegada benfeitora espiritual, que lhe fora mãe cuidadosa, mais de uma vez, e que o retirara do abismo em ocasião própria, quando ali se arrojara por imprudência e perversidade. Fracassado, nas lides cristãs, quando envergara roupagens clericais da Igreja Romana, utilizou-se do Cristo para espoliar pessoas incautas, dissimular conduta vergonhosa, submeter viúvas inexperientes aos seus caprichos e perversões, brandindo o Evangelho no púlpito como arma para atemorizar as vítimas e os naturais adversários. Desencarnou e reencarnou, mais de uma vez, comprometido com o clero venal, atirando-se pela própria incúria nas regiões infelizes da erraticidade inferior. A genitora abnegada empenhou os seus melhores títulos de enobrecimento para arrancá-lo do domínio das trevas e o conseguiu. Ele passou alguns decênios em tratamento cuidadoso em nossa esfera, no departamento de recuperação e reeducação. Quando se recompôs um pouco, voltou ao proscênio terrestre, em expiação pungente, de modo a liberar-se de maior carga de intoxicações destrutivas que acumulara, e para fugir à sanha dos adversários que granjeara. Voltando ao grande lar, dispôs-se a contribuir em favor dos novos tempos, restaurando a palavra de Jesus entre as criaturas, como estão fazendo outros missionários do amor e da luz. Foi treinado em cursos de divulgação do Evangelho e do Espiritismo, que vem iluminando o mundo, advertido quanto aos riscos que correria, em razão da imaturidade emocional nele ainda predominante. Nada obstante, optou pelo trabalho perigoso, na ânsia de recuperar-se e cooperar com os nobres apóstolos do bem. Não foram poupados esforços em favor do seu recomeço, sendo-lhe apresentado um programa adrede elaborado, para auxiliá-lo nas tarefas que deveria desempenhar. A genitora conseguiu a cooperação de uma grande amiga espiritual, que renasceu com a tarefa de ser-lhe mãe biológica, disposta a infundir-lhe lições de nobreza e de elevação moral, orientação religiosa pelo espiritismo, a fim de que ele pudesse, nas fileiras do Consolador, reparar o passado delituoso e encontrar novo rumo que o tornaria feliz. Todo o projeto foi supervisionado pelos nossos maiores e, 5 lustros depois, ele veio trazido à reencarnação cheio de esperanças e em clima de festa. Tudo transcorreu conforme elaborado. Os pais deram-lhe proteção e carinho, orientaram-no pelo reto caminho do dever, robustecendo-lhe os sentimentos. Encaminharam-no às células espíritas e ele revelou-se excelente discípulo das lições ouvidas, passando a comentá-las com facilidade de palavra e expressivo magnetismo pessoal. O mentor calou-se por um pouco, sintetizando toda uma existência em breves comentários, logo dando curso à narração. Assim que o seu verbo atraiu o interesse de amigos e frequentadores da sociedade espírita, também despertou a curiosidade das falanges de inimigos que fizera anteriormente, e que passaram a sitiá-lo, procurando-lhe os pontos vulneráveis, a fim de atingi-lo. O sicário, que lhe vimos imantado, é uma das vítimas pessoais que, há mais de um século busca o desforço, em razão dos sofrimentos ultrizes que experimentou, quando sob sua terrível sujeição. Conseguiu, há muito esforço e pertinácia, acercar-se-lhe, induzi-lo à vaidade, inspirar-lhe o ressumar das imperfeições que permaneciam adormecidas e, a pouco e pouco, passaram a dominar-lhe o comportamento. Dando lugar ao desenvolvimento intelectual, cursou a faculdade de Direito, tornando-se um próspero bacharel, mais tarde, exímio criminalista, tendo em vista sua facilidade de comunicação, de raciocínio rápido, de mente arguta. Nesse período, encontrou a futura esposa, que estudava odontologia e começou o namoro, que iria culminar no matrimônio. Nessas circunstâncias, cercado pela admiração de pessoas incautas e bajuladoras, não resistiu à tentação da vaidade. Acreditando-se especialmente intelectualizado, supondo-se superior aos frequentadores do ambiente que nele desenvolveu o conhecimento básico da doutrina, começou a insistir que o espiritismo não pode ser encarado como religião. Utilizando-se de verbalismo complexo e de hábeis textos retóricos, procurou justificar a tese com fundamentos pueris, embaraçando os mais simples, que não tinham como contestá-lo. Sem dúvida,
Tratava-se de sua habilidade pessoal, a fim de fugir às responsabilidades morais que o Evangelho estabelece como essenciais para a desincumbência dos compromissos espirituais que houver assumido. Descomprometido com a visão religiosa, logo tentou demonstrar que a convicção derivada da observação dos fatos não podia apoiar-se em estatutos morais transitórios, heranças infelizes das religiões decadentes, como afirmava, abandonando a tribuna e deixando à margem o ideal de servir. Os seus inimigos espirituais, que lhe inflavam a insensatez, logo induziram a carreira política, em que poderia servir a humanidade, sem vínculos com doutrinas místicas, que mais perturbam as massas do que as orientam. Convenhamos que, em todo esse período, não faltaram os socorros hábeis para despertá-lo do letargo, inspiração insistente por parte da mãezinha espiritual que o conduziu à nossa colônia, mais de uma vez, a fim de fazê-lo reconsiderar as atitudes infelizes. Logo retornava ao corpo somático e a embriaguez dos sentidos dominava-o, levando-o a conclusões de que os fenômenos de que era objeto não passavam de efeitos do inconsciente encharcado de ideias espirituais. Consorciou-se e, nos primeiros tempos, desincumbiu-se relativamente bem dos novos compromissos, enquanto os filhinhos chegavam, espíritos que dele necessitavam, por serem também suas vítimas antigas. Cabia-lhe o dever de os assistir com frequência, instruí-los na fé espírita, sustentá-los nas ações edificantes, liberá-los dos conflitos e reminiscências amargas, dialogar insistentemente. Sentindo alguma antipatia por ambos, também desconforto com a sua presença, remanescentes dos sucessos transatos, preferiu presenteá-los, dar-lhes comodidades exageradas, manter-se distante, em vez de doar-se, o que é sempre mais difícil. Entre os dois mundos a esposa desdobrava-se, para exercer o papel de mãe e pai, pedindo-lhe ajuda sempre recusada, que tornou os jovens, no lar, inimigos discretos do genitor, derrapando, a partir da adolescência, mediante fugas espetaculares para o tóxico e o sexo. Concomitantemente, à medida que aumentava o patrimônio financeiro, em decorrência das habilidades profissionais e do êxito político, deixou-se enredar em aventuras sexuais nos bordéis de luxo com outros amigos de ocasião, absorvendo os fluidos deletérios dos adversários, pacientes e impiedosos, que agora o dominam completamente. Aturdido por essas influências pestíferas, não suporta mais a esposa enferma, que lhe parece pesar como um fardo exaustivo, e que a morte natural não arrebata, a fim de deixá-lo livre para a entrega total aos desvarios que lhe retomam as paisagens mentais e emocionais. Outra vez, o venerável amigo acrescentou reticências à narração. Deteve-se, olhando a irmã sofredora, e comoveu-se, o mesmo ocorrendo conosco. O seguir, voltou à história, explicando-nos. Ele aguarda que o enfermeiro desça à cozinha para um ligeiro lanche, como de hábito, alguns minutos mais tarde, quando pretende executar o plano macabro que vem desenvolvendo mentalmente. O uísque, de que o se fez dependente, daria a coragem que o discernimento não permite. Sensibilizado com a exposição surpreendente, o irmão Petitinga interrogou, por sua vez. Qual o plano de socorro à nossa irmã enferma, que nos cabe atender? Com paciência e sabedoria, Dr. Arquimedes respondeu, há um brocado popular que acentua, quem não acende a Deus pelo amor, consegue-o pela dor. Abandonados os sentimentos superiores, que tombaram no ouvido, em face da sua presunção e da loucura pelo poder, nosso caro Dr. Marco Aurélio vem sendo vítima de hipertensão arterial, que não tem cuidado conforme seria de desejar. Isso não será suficiente para assustar o próximo crime. A bondade de Deus, que não tem limite, oferece o seu socorro mediante os mais diferentes mecanismos que propiciam a evolução. Dentro em breve receberemos a sua genitora desencarnada, que nos auxiliará na providência superior para o bem do filho querido. E não iremos afastar-lhe o obsessor? Interrogou Germano, também do nosso grupo. Demonstrando muita serenidade e profundo conhecimento da alma humana, o gentil amigo respondeu, não nos compete fazê-lo pela violência, já que a simbiose ocorre por aquiescência do hospedeiro, que lhe oferece campo vibratório para a ocorrência do fenômeno. Posteriormente, no entanto, seremos convidados a agir conforme estabelecem os códigos do amor e da caridade. Aguardemos. A proposta para aguardarmos revestia-se de uma sutil mensagem de que o momento não comportava novas interrogações. Chegavam até nós os ruídos da festa desbragada. O lar,
que havia perdido o contato com as esferas superiores, onde a oração fora deixada de lado e os sentimentos nobres cederam lugar aos abusos de variada expressão, refestelava-se de seres vádios, misturados com a gangue odienta. Eram, mais ou menos, 21 horas, quando surgiu e acercou-se-nos uma dama distinta, procedente de alta esfera espiritual. Embora não se apresentasse com todo o esplendor da sua condição elevada, podia-se perceber-lhe o grau de espiritualidade. Saudou-nos, com extrema ternura, e disse ao nosso mentor: "Estou pronta, querido amigo. Podemos iniciar a terapia salvadora." No mesmo instante, o enfermeiro afastou-se do quarto e desceu a escadaria, demandando a cozinha. O doutor Marco Aurélio adentrou-se, olhou em volta, quase que incorporado pelo inimigo impiedoso. Ofegava, em decorrência da ansiedade e do medo que o dominavam, embora o álcool que absorvera. Tomou de um pequeno vidro, que trazia no bolso, com a substância letal e, insuflado pelo obsessor que lhe impunha a ordem do xoricídio, derramou em um copo, predispondo-se a levá-lo aos lábios da enferma, que o fixava com os olhos brilhantes, como se o espírito soubesse o que estava acontecendo. E em realidade sabia-o. Sem poder mover-se, a expressão de dor e de angústia era estarrecedora. Ele olhou-a casualmente e não pôde sopitar o desespero, informando-a, nervoso, mas sem hesitação: "Isso acabará logo. Não irá doer." A um sinal da genitora do Tresvariado, o doutor Arquimedes enviou-lhe alta carga de energia, que encontrou guarida no chakra cardíaco, fazendo-lhe o coração disparar, aumentando o bombeamento de sangue para o cérebro. O inimigo desencarnado recebeu, também, a onda vibratória, e afastou-se abruptamente, embora continuasse ligado à massa encefálica do seu sequaz. As sucessivas cargas de vibração que eram absorvidas pelo coração aceleravam a circulação do sangue e os capilares cerebrais entumeceram, as artérias dilataram-se, e trêmulo, com a vista embaçada, ele levou a mão ao peito, rolando ao chão, quebrando o copo, derramando líquido terrível, contorcendo-se e desenvolvendo um ictus. 9. Cerebral. O enfermeiro escutou-lhe a queda, subiu a escadaria aos saltos e deparou-se com a cena chocante. De imediato telefonou ao pronto-socorro, solicitando um médico e ambulância, que chegariam com muito atraso, em razão das festas alucinantes. O político de destaque estava agora impossibilitado de prosseguir na trajetória dos desequilíbrios, sendo poupado de maiores gravames. Os filhos irresponsáveis, somente viriam a tomar conhecimento da ocorrência preocupante no dia seguinte, quando chegaram ao lar avançadas horas da madrugada. Mesmo assim, sem condições de entender exatamente o que houvera acontecido, em razão da lastimável situação emocional e do desgaste decorrente das extravagâncias cometidas. As atividades prosseguem. Tomadas as providências de remoção do Dr. Marco Aurélio para o hospital, não pudemos furtar-nos de acompanhar a expressão de pavor desenhada na face da irmã Lucinda. Porque estivesse parcialmente desprendida do corpo físico, por ele comunicando-se através do perispírito que lhe registrava as emoções, o nosso mentor aproximou-se e falou-lhe com imensa ternura: "Mantenha-se calma. O perigo já passou. Agora você fruirá de paz. Aqui estamos para auxiliá-la." Sem dar-se conta de que se tratava de um benfeitor desencarnado, ela justificou o medo que a dominava e as incertezas que lhe pairavam na mente, ao que ele esclareceu: "Você tem sido fiel cumpridora dos seus deveres. Nunca falta o divino apoio a quem se entrega a Deus, conforme você o faz. A partir de agora tudo se regularizará e, em breve, você libertar-se-á do envoltório material, retornando ao país de sua origem, ornada pelas bênçãos do triunfo. Felizes aqueles que se desincumbem dos compromissos assumidos, mesmo que sob o estigma da aflição e as chuvas de amarguras. Procure repousar um pouco e continue confiando no Pai todo misericórdia." O espírito acerenou-se e, em pouco tempo, estava adormecido ao lado do corpo, igualmente em repouso. As emoções experimentadas haviam sido muitas, redundando no agravamento do seu quadro, porque, logo depois, ela teve nova ruptura de capilares cerebrais. A médica encarregada de dar-lhe assistência, e que fora chamada, desde o momento em que o esposo foi removido, concluiu pela necessidade de conduzi-la também para a mesma unidade de terapia intensiva, UTI, em que ele se encontrava inconsciente. Outros familiares acorreram à residência agora em tumulto decorrente das aflições que tomaram conta de todos. Os filhos,
que despertaram mais lúcidos, foram acometidos de surpresa e dirigiram-se ao hospital, onde tiveram notícias da situação muito grave em que se encontravam os genitores. Sacudidos pelo choque, puseram-se a repassar os acontecimentos da sua atribulada existência, reflexionando, talvez, pela primeira vez, sobre a família, os laços de respeito, de amor e de consideração pelos pais, laços esses que eles haviam rompido. Antes, porém, da transferência de Dona Lucinda para o hospital, o benfeitor providenciou uma limpeza psíquica na residência infestada pelas presenças espirituais perniciosas, expulsando os insensatos e perversos desencarnados, enquanto ajudamos, vibrando intensamente amor e disciplina, orando em silêncio, de forma que pudéssemos criar proteção especial para nós mesmos. Não foi difícil realizar o serviço, embora os espíritos mais recalcitrantes e perversos, experimentando os choques que lhes promovíamos, se afastassem blasfemando e ameaçando. O inimigo especial do Dr. Marco Aurélio seguiu com ele ao Tir, em razão dos profundos vínculos que os uniam e do seu persistente desejo de vingança. Frustrado, por não o haver levado ao crime, agravando-lhe a situação espiritual, comprazia-se, por outro lado, por tê-lo agora sob domínio quase total, em razão do destrambelhamento da usina cerebral. Passamos o dia modificando a psicosfera da residência do político invigilante, que se permitirá complicar a existência, que deveria transcorrer dentro de padrões de equilíbrio e de elevação moral. No entanto, cada um é sempre responsável pelas atitudes que assume, não podendo fugir posteriormente aos resultados disso decorrentes. Num momento, que nos pareceu próprio, interroguei o prestimoso mentor. Ainda não me houvera ocorrido que procedesse do mundo espiritual uma terapia tão vigorosa, quanto a que for aplicada no aturdido advogado. Isso acontece com frequência. Sempre afável, ele respondeu: Miranda, não devemos esquecer que o mundo espiritual, na sua causalidade, sempre é o agente de todas as ocorrências que têm lugar no orbe terrestre. Direta ou indiretamente, as ações que daqui procedem refletem-se na esfera física, seja mediante a interferência dos espíritos desencarnados em aflição ou em estado de elevação, como também por consequência dos compromissos anteriormente assumidos. Assim sendo, podemos asseverar que a esfera física é o resultado da ressonância dos labores daqui procedentes. No caso em tela, como ocorre com outros de correspondente conteúdo, o amor de Deus adota a terapia da compaixão, dificultando a prática de atos ignóbeis por meio de distúrbios orgânicos naquele que marcha para um destino inditoso. Todos são beneficiados com impedimentos à prática do mal, nada obstante, têm a liberdade de realizá-la ou não oportunamente, não sendo impedidos na sua decisão. O nosso amigo tem sido vítima de si mesmo, em razão dos deslizes do passado, como dos prejuízos morais do presente. No entanto, induzido pelos agentes do mal, que deveria ter conquistado para a renovação e a paz, permitiu-se conduzir pelas suas insinuações, infelizmente compatíveis com os resíduos da própria conduta, avançando no rumo de desastres imprevisíveis. Como a lei divina é de amor, embora também de justiça, mas nunca de vingança ou de impiedosa cobrança dos erros praticados, sempre interfere mediante recursos inesperados. Para os transeuntes do corpo, essas terapias parecem desgraças, por somente verem o lado material da existência, enquanto que, em realidade, são salvadoras. Dentro desse raciocínio, podem os benfeitores espirituais conduzir os pacientes rebeldes a uma desencarnação antecipada? Sem qualquer dúvida, e não são poucas as existências humanas que, para serem impedidas as sequências de disparates, têm o seu curso interrompido, assim beneficiando esses espíritos rebeldes, teimosos e insanos. O mesmo ocorre em relação a alguns missionários do bem, que empolgados pelas realizações executadas, desviam-se um pouco do ministério, passando a direcionar o trabalho para os impositivos dominantes na terra. Objetivando-lhes a felicidade, são convocados ao retorno, mediante enfermidades breves, acidentes orgânicos ou não, de forma que não prejudiquem a obra realizada, impondo-lhe características pessoais. Muitos abnegados trabalhadores da verdade, para sua própria ventura, têm sido chamados de volta, antes do prazo estabelecido para a desencarnação. Surpreendido, apressei-me em inquirir, interrompendo-o, sem dar-me conta. E o restante do tempo? Como ficará? Recordemo-nos da parábola dos trabalhadores da última hora, narrada por Jesus.
Os últimos chamados receberão o mesmo salário oferecido àqueles que foram convocados antes e se dedicaram ao trabalho por mais tempo. A questão não se reduz ao período largo ou breve da realização edificante, já que não existe uma fatalidade a respeito da hora para a desencarnação das criaturas, mas um momento relativamente determinado. O importante é o que se realiza em profundidade e não o tempo aplicado na sua execução. Se o lidador do dever produziu aquilo que lhe fora programado, quando, em vez de aprimorar o trabalho, ameaça-o com a própria interferência, merece ter interrompido a ação, por amor e respeito ao seu ministério. E, portanto, um ato de caridade para com ele. O restante do tempo que deveria propiciar-lhe mais ensejo de realizações, fica transferido para outra oportunidade, quando então dará prosseguimento ao compromisso que sempre deve ser melhorado. Estimulado pela minha indagação, Germano também interrogou: o doutor Marco Aurélio possui méritos para ser detido, já que se vem entregando, cada dia mais, às potências das trevas? Sim, redarguiu, paciente. Não me refiro a méritos recém-adquiridos, mas àqueles que resultam das disposições iniciais para a iluminação, do esforço envidado nos primeiros tempos, nas boas realizações conseguidas no começo. Nada fica olvidado na contabilidade divina. O bem que se faz é a semente de luz atirada na direção do futuro. Mesmo que o semeador se envolva com sombras, se prossegue a caminhada, defrontará a claridade que atirou no rumo do amanhã. Recordemo-nos que foram insistentes os seus esforços iluminativos na juventude, diversas as práticas edificantes e muitas pessoas que se tocaram pelas suas palavras dando direção correta à existência. Não obstante, havendo fracassado no prosseguimento do dever, não desaparecem os bons resultados da obra realizada até aquele instante. Providências dessa natureza permitem ao espírito reflexionar e arrepender-se das atitudes incorretas, já que o distúrbio é somente do corpo pelo qual se movimenta, mantendo-se, porém, lúcido, de modo que pode recompor a paisagem mental, recuperando-se ou não do transtorno fisiológico. Seja, porém, como for, sempre retorna à nossa esfera menos comprometido, com melhor disposição para os futuros compromissos e vacinado contra si mesmo, sua inferioridade, suas paixões amesquinhantes. Não somente a caridade se expressa quando resolve dificuldades nossas, senão, também, quando nos convoca a mais acuradas e profundas reflexões propiciadas pelo sofrimento. A noite vencia a claridade do dia com suavidade. O verão estava esplendente, retardando o domínio das sombras que invadiam a cidade violentada pelos alucinantes festejos. Quando lhe pareceu suficientemente positivo o ambiente do lar onde estávamos, ele sugeriu que retornássemos ao tido hospital, a fim de darmos assistência a Dona Lucinda. Quando ali chegamos, a movimentação de encarnados e de desencarnados era muito grande. Predominavam as atividades dos espíritos, especialmente os sofredores, os perturbadores, os vingativos. Mesclando-se com as suas torpes programações, igualmente destacavam-se nobres entidades interessadas no auxílio aos seus pupilos, aos seus acompanhantes, dedicadas ao bem geral e inspiradoras de médicos, enfermeiros, servidores outros que trabalhavam naquele nosocômio, de familiares aflitos. Dirigimos-nos imediatamente à unidade de emergência, que se encontrava lotada por habitantes de nossa esfera de ação, e acercamo-nos do leito de nossa paciente, que houvera piorado gravemente. A respiração entrecortada não era suficiente para irrigá-la do oxigênio necessário, embora o auxílio de aparelho apropriado. Os batimentos cardíacos permaneciam irregulares, conforme apresentava o monitor acima da cabeceira da cama, o mesmo ocorrendo com os ciclos cerebrais. Havia todo um descontrole orgânico quase generalizado. Apesar de assistida por dedicada profissional que lhe examinava a pressão arterial, aplicando o medicamento específico para equilibrá-la, podia-se constatar que as suas resistências combalidas não venceriam a noite. O benfeitor examinou-a detidamente e elucidou: o choque experimentado foi superior à sua capacidade de resistência emocional e orgânica. Embora ela estivesse programada para retornar um pouco mais tarde, será recambiada, logo mais, para o nosso plano. Nesse momento, a sogra espiritual também chegou, e anunciou-nos, jovialmente: Lucinda já sorveu a sua taça de amargura. Não tem mais dívidas, por enquanto, a resgatar e, por isso mesmo, recebê-la-emos entre nós, dentro de alguns minutos. Aproximou-se da enferma, que lhe pareceu identificar a presença,
em razão do estremecimento que lhe percorreu todo o corpo dominado pela paralisia, e respirou um pouco mais aliviada, enquanto a veneranda entidade lhe acariciava o chakra coronário, beneficiando-a suavemente. Logo depois, voltou-se para o Dr. Arquimedes e falou, tomada de justa alegria: pode dar início ao seu processo de desligamento do corpo físico, querido amigo. Libertação de D. Lucinda. Dona Lucinda encontrava-se, em espírito, parcialmente desprendida, ainda muito angustiada. Embora em uso de alguma lucidez e pouco discernimento, debatia sem aflição, especialmente em face do temor em torno do que estava acontecendo e do que iria suceder, porquanto aqueles últimos foram dias terríveis para suas debilitadas resistências orgânicas. Haviam sido tão graves as emoções experimentadas que o coração acelerado, sob o efeito da hipertensão arterial, deu origem aos severos comprometimentos cerebrais ou vice-versa. Dr. Arquimedes, naquele momento, fixou-a com infinito amor, auxiliando-a mediante induções mentais para que se tranquilizasse. Na situação em que ela se detinha, eliminava fluidos perturbadores que a intoxicavam espiritualmente. Ao influxo, porém, das vibrações bem direcionadas pelo mentor, que alcançavam, balsâmicas, ele falou-lhe, enternecido: tem ânimo, filha querida. Preserva a serenidade ante os acontecimentos em curso. O teu calvário, que te parece longo e doloroso, encontra-se em fase terminal. Confia em Deus e deixa-te por Ele conduzir sem opores resistências às suas determinações. Após os testemunhos necessários à iluminação surge a liberdade generosa e enriquecedora. Lágrimas contínuas, expressando seu sofrimento de longo curso, escorreram-lhe pelas faces marcadas pelas garras fortes da aflição. Podíamos identificar as preocupações que a atormentavam, em relação à família rebelde, mas que não podia verbalizar. O sentimento materno, em toda e qualquer situação, é sempre assinalado pela ternura e pela necessidade de auxiliar a prole, especialmente quando essa se encontra em perigo. Captando-lhe os pensamentos afugentes, o psiquiatra espiritual esclareceu-a com bondade. Os filhos são sempre de Deus, que os empresta aos pais biológicos, temporariamente, a fim de poderem crescer no rumo da felicidade, que nem sempre valorizam. E certo que somente poucos se aproveitam da feliz oportunidade, seguindo as trilhas luminosas traçadas pelos genitores. Expressivo números, no entanto, logo identifica as facilidades terrestres, as comodidades, as dissoluções, dominado ainda pelas más inclinações que remanescem das experiências transatas, e opta pelos deslizes. Apesar disso, sempre armazena conhecimentos e experiências que um dia lhe serão valiosos. Fez interrupção temporária, a fim de facilitar-lhe a absorção das suas palavras, continuando: a respeito do esposo enfermo, igualmente mantém-te em paz interior, porquanto também ele vem recebendo a competente ajuda que se lhe torna indispensável. Havendo preferido avançar pela via tortuosa, é natural que os passos que o conduziram às escarpas perigosas imponham-lhe o retorno tão difícil quanto perigoso. Mas ele conseguirá triunfar, amanhã ou mais tarde, conforme a providência divina lhe faculte. Dispondo de recursos inestimáveis, que desperdiçou por loucura e omissão, refaz o caminho com dificuldade, a fim de recompor-se e reconquistar tudo quanto malbaratou. Fixamente na tua libertação, porquanto a prova que foste submetida por necessidade de evolução alcança o seu clímax, avançando para o inevitável término. Novamente silenciou, ensejando a paciente mudar o aspecto facial e a emoção, agora irisada pela esperança e o reconforto moral de que se via objeto. Como imediata consequência da especial vibração que assimilava, ela entrou em relaxamento, adormecendo em seguida no invólucro carnal. Vimos-lo aplicar em todo o cérebro, especialmente no chakra coronário, energias vigorosas, mediante movimentos rítmicos, deslindando os fios de manutenção das faculdades do espírito junto à usina cerebral. O dedicado médico explicou-nos com síntese: a nossa intervenção tem por objeto providenciar a morte das funções cerebrais, o que irá contribuir para a ocorrência da morte encefálica, que dá origem a sucessivos distúrbios autonômicos, metabólicos e hemodinâmicos. Esses processos de desarticulação dos mecanismos vitais promoverão a deterioração da estabilidade cardiocirculatória e da perfusão tissular, que produzirão a parada cardíaca. Trabalhando-se em favor da hipertensão intracraniana,
logra-se a ocorrência de alterações neuropatológicas conhecidas como tempestade adrenérgica, que no momento nos serão muito úteis. Pode-se observar que o cérebro apresenta hemorragias macroscópicas e diversos graus de isquemia aguda espalhada por ambos os hemisférios, alongando-se até o cerebelo e alcançando o tronco encefálico. Logo mais, teremos atingido a nossa meta. O processo continuava, e podíamos notar que uma peculiar luminosidade adentrava-se pelo órgão quase